Afinal, será que existe uma fórmula mágica para ganhar do mercado no longo prazo? É disso que nós vamos falar no vídeo de hoje, fica até o final. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Opilab. Eu sou o Abdum. Hoje nós vamos falar da Magic Formula, a fórmula mágica do Joel Greenblatt que supostamente ganha do mercado no longo prazo. Mas antes disso eu queria te pedir para você se inscrever aqui no canal, assim você não perde os próximos vídeos como esse, beleza? Muito bem, se você nunca ouviu falar do Joel Greenblatt, eu vou te explicar quem ele é. Ele é um gestor de fundo, né, hedge fund, americano, e ele escreveu um livro muito popular que se chama The Little Book That Beats the Market, ou seja, a tradução em português seria algo como o pequeno livro que ganha do mercado. Nesse livro, o que ele explica? Ele vai explicando como ele desenvolveu uma fórmula mágica que permite que, no longo prazo, as ações que ele escolheu superem em muito os resultados e os retornos dos índices tradicionais. Porém, ele já fala no começo que essa fórmula não ganha do mercado no curto prazo, ou seja, primeiro ano, segundo ano, às vezes até no quinto ano, ela pode estar dando resultados iguais ou até negativos. Porém, no longo prazo, essa fórmula tende a superar o mercado e ele já fez alguns backtests. E aí, ele tem alguns critérios para selecionar as ações. Como que ele faz isso? Bom, ele se baseia em dois indicadores, que é o Return on Capital, ou seja, o retorno sobre o capital, e o Earnings Yield, que seria o rendimento dos lucros. Vamos explicar um pouco melhor o que são esses dois indicadores. Bom, o Return on Capital, que seria o retorno sobre o capital, o que ele faz? Ele pega o lucro operacional, ou seja, o EBIT, né, que seria Earnings Before Interest and Taxes, ou em português, lucro antes de juros e impostos. Ele divide essa métrica pelo valor total do ativo imobilizado, ou seja, propriedades, fábricas, etc., e também pelo valor do capital de giro. Ou seja, com essa divisão, ele chega no valor do Return on Capital. Então, essa é a primeira métrica, o Return on Capital, e ele usa isso para medir a qualidade de uma empresa. E por que ele faz o cálculo dessa forma? Porque se ele consegue isolar os ativos que realmente estão gerando lucro operacional. Então, uma vez que ele determinou que a empresa tem qualidade, ele quer olhar para a segunda métrica que a gente falou, que é o rendimento dos lucros. Por quê? Porque assim ele consegue ver se a empresa está barata ou não, se ela está descontada. E o rendimento dos lucros, na verdade, ele é o inverso da métrica do preço-lucro, que é o PL. Então, o Earnings Yield, se você inverter a fórmula, você chega no PL. Então, se você pega o PL e inverte a fórmula, você chega no Earnings Yield, que é o rendimento dos lucros. E como funciona o rendimento dos lucros? Ele mede a porcentagem do lucro por ação de uma empresa. E, geralmente, os gestores de fundo, eles usam isso como um proxy para fazer algumas comparações. Então, eles comparam muito, por exemplo, com as taxas de juros nos Estados Unidos. Então, se o earnings yield de uma empresa está maior do que o rendimento da taxa de juros do título de 10 anos americano, isso pode significar que a empresa está barata. E, em contrapartida, da mesma forma, se o earnings yield de uma empresa está abaixo do rendimento do título de 10 anos americano, então a empresa pode ser considerada não tão barata assim. Então, aqui quando a gente pega essas duas métricas do Joel Greenblatt, ou seja, o Return on Capital e o Earnings Yield, a gente já tem aqui os dois componentes que formam a Magic Formula dele. E bom, o Joel Greenblatt, ele tem algumas diretrizes específicas para montar esse tipo de fórmula mágica. Então, ele gosta, por exemplo, de pegar empresas que têm uma capitalização de mercado superior a 100 milhões de dólares, e ele quer também evitar empresas do setor de utilities e do setor financeiro, porque a contabilidade é um pouco diferente. Mas enfim, aqui nós vamos focar só nos dois elementos principais para montar essa fórmula, e agora nós vamos dar uma olhada no backtest, ou seja, realmente, no longo prazo, essa fórmula superou o mercado, sim ou não? Muito bem, aqui nós temos um gráfico que mostra a comparação entre os retornos do SP500 e os retornos da Magic Formula de 2004 até 2014, ou seja, considerando aí o período de 10 anos. O que você pode ver aqui, por exemplo, é que no primeiro ano, a Magic Formula teve uma performance inferior à do mercado. Você vê lá 2004, 2005, a linha verde está abaixo da linha cinza. Porém, você vê que conforme o tempo vai passando, a Magic Formula tende a superar os resultados do mercado. Inclusive, o Joel Greenblatt fez backtests e mostrou que de 1988 até 2004, a Magic Formula teria retornado 33%, enquanto que o S&P, que é o índice das 500 maiores empresas americanas, teria retornado somente 14%. Ou seja, essa é uma fórmula para se pensar no longo prazo, segundo o Joel Greenblatt. Não é uma fórmula para o curto prazo. Agora nós vamos mostrar como ver essa fórmula no Opilab. Eu estou aqui no Opilab e no Opilab nós temos como ver a Magic Formula. Veja só que legal. Eu venho aqui
nesse menu superior aqui de aplicativos, no canto direito da tela, eu vou clicar em Rankings. Aí eu já venho direto aqui para a tela de Rankings Fundamentalista, que é esse terceiro ícone aqui, Perspectiva Fundamentalista. E olha só quem está aqui, a Magic Formula. Inclusive, você pode ver aqui uma definição dela, né? A fórmula mágica refere-se a uma estratégia de investimento baseada nas premissas de se investir apenas em empresas de valor, desenvolvida por Joel Greenblatt, etc. Você pode ler tudo aqui. Então, aqui no OpLab nós já temos essa fórmula calculada e ele já mostra as empresas que mais se enquadram dentro dessa metodologia. Então, você pode ver aqui as 20 empresas que mais se enquadram dentro dessa metodologia da Magic Formula e que poderiam, então, ter resultados superiores aos do mercado no longo prazo. Além do que, aqui dentro do OpLab, você também pode, nessa própria tela, mesclar esse tipo de análise junto com outros dados que nós temos aqui, como, por exemplo, os ROICs, que mostram aqui a maior rentabilidade, as maiores rentabilidades da Bolsa. Aqui, os menores PLs, ou seja, as empresas que estão com os PLs mais descontados, né, de acordo com o valuation comparativo. Aqui também o Enterprise Value, onde você consegue ver o valor de firma de uma empresa, e o Market Cap, onde você consegue ver o valor de mercado dessas empresas, ou seja, o quanto o mercado está disposto a pagar por elas. Muito bem, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Lembrando que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, não é só porque essa fórmula funcionou no passado que ela vai funcionar no futuro, mas me conta aqui nos comentários, você acha que ela funciona mesmo? Você acha que ela funcionaria no futuro? Deixa aqui que eu quero saber a sua opinião. Eu vou deixar um link para um artigo de blog para você entender ainda mais sobre esse tema e para contribuir ainda mais para o seu conhecimento e desenvolvimento, eu vou deixar aqui um link para você se inscrever gratuitamente na nossa série O Segredo das Grandes Fortunas, onde a gente mostra como grandes investidores, como o próprio Joel Greenblatt, ou Warren Buffett, ou Peter Lynch, como eles construíram fortuna ao longo do tempo e como nós, investidores comuns, podemos pegar os conceitos deles para crescer o nosso patrimônio também no longo prazo. Beleza? Eu vou ficando por aqui e até a próxima.